No nosso vídeo de hoje nós faremos a leitura, as explicações e resumo do Apocalipse de João. Aquela contagem lá das cartas, né, dos livros, né, do Novo Testamento, me atrapalhei todo. Eu acho que não é aquilo, depois eu vejo direitinho. Não, vamos deixar, vamos esquecer o número, o negócio de livro e tal. Importante é o conteúdo aqui. Eu me atrapalhei na contagem, são muitas cartas, são muitos livros, né? Eu devo ter me atrapalhado aqui na hora que eu fui fazer a conta, acho que é muita coisa, né? Mas o importante é, vocês esquecem aquela, no Novo Testamento agora, aquela contagem que eu fiz dos livros. Eu me atrapalhei aí, lá não sei aonde, depois para ver isso aí tem que ver bem direitinho. Mas isso não importa, o número do... O importante é que você ler, é fazer a leitura do resumo das explicações dos livros, né? Dos livros do Velho e do Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Para ser nosso Deus, Senhor, nosso Pai, amantíssimo, eterno, infinito, único. Vamos agora, no nosso vídeo de hoje, para a leitura, as explicações, o resumo do livro do Apocalipse de São João, né? A coragem do testemunho. Apocalipse de São João, capítulo 1, versículos 1 a 3. O Apocalipse é um livro lido e explicado nas reuniões das comunidades cristãs. Seu conteúdo é urgente, porque com a morte e ressurreição de Jesus, a história está chegando ao fim e Deus vai julgar e implantar o seu reino. A missão de João é a de todos os cristãos: profetizar, anunciando a palavra de Deus e continuando o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse de João, capítulo 1, versículos 4 a 8. O número 7 é símbolo. O número 7, Apocalipse de João, capítulo 1, versículos 4 a 8. 4 a 8. O número 7 é simbólico e indica totalidade, plenitude. João se dirige a toda a igreja, representada pelas comunidades da Ásia. Deus Pai é o Senhor da história. Assim como agiu no passado, age no presente e agirá no futuro. 7 Espíritos, isto é, a plenitude do Espírito de Deus. Jesus, olha, vamos repetir aqui. Apocalipse de São João, capítulo 1, versículos 4 a 8. O número 7 é simbólico e indica totalidade, plenitude. João se dirige a toda a igreja representada pelas comunidades da Ásia. Deus Pai é o Senhor da história. Assim como agiu no passado, age no presente e agirá no futuro. 7 Espíritos, isto é, a plenitude do Espírito de Deus. Jesus é o centro do projeto e ação de Deus. A glória e o poder lhe pertencem, porque Ele é a testemunha fiel que revelou e realizou o projeto do Pai até o fim, dando a vida por amor aos homens. Ele é o primeiro a ressuscitar dos mortos, vencendo assim a morte e o pecado,
e tornou-se início de uma nova humanidade. Ele é o chefe dos reis da terra, pois está acima de todos os poderosos e reúne os homens para fazer deles um reino, onde todos são sacerdotes da aliança com Deus Pai. O versículo 7 mostra que Jesus vem para julgar e implantar o reino. Apocalipse de São João, capítulo 1, versículos 9 a 11. Esta primeira visão é o motor de tudo que virá a seguir. A situação de João mostra que os cristãos, por darem testemunho, sofrem perseguição, tribulação, mas já participam da vitória do ressuscitado, realeza, e, por isso, perseveram na fé e no testemunho. No domingo, dia do Senhor, as comunidades celebram a ressurreição de Jesus, com a qual se iniciam na história o julgamento e a instauração do reino que trazem justiça e vida para os homens. Apocalipse de João, capítulo 1, versículos 12 a 16. João vê Jesus presente e agindo dentro da vida das comunidades, candelabros, conforme o versículo 20, que irradiam para todo o mundo a presença de Cristo ressuscitado. Ele é o Filho do homem, o enviado de Deus para realizar o julgamento e instaurar o reino, conforme Deuteronômio capítulo 7, versículo 13. Ou é Daniel? É Daniel. DN. Nós temos tempos, vamos ver aqui, que são muitos abreviaturas, né? DN. É Daniel. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui, tal. É Daniel, DN. Muito bem. Então, onde é que está aqui? Conforme, justamente, aqui, deixa eu repetir aqui. Apocalipse de São João, capítulo 1, versículos 12 a 16. João vê Jesus presente e agindo dentro da vida das comunidades, candelabros, conforme o versículo 20, que irradiam para todo o mundo a presença de Cristo ressuscitado. Ele é o Filho do homem, o enviado de Deus para realizar o julgamento e restaurar o reino, conforme Daniel, capítulo 7, versículo 13. Jesus é o único mediador entre Deus e as comunidades. É sacerdote, túnica, rei, cinto de ouro, divino, cabelos brancos, tem a ciência de Deus para penetrar tudo, olhos de fogo, é firme, pés de bronze, é poderoso, voz como as águas. As 7 estrelas são os chefes, anjos das comunidades. A espada com 2 cortes é o evangelho que julga a igreja e o mundo. O rosto brilhante como o sol relembra a transfiguração, conforme Mateus capítulo 17, versículo 2. A
Apocalipse de João, capítulo 1, versículos 17 a 20. João personifica as comunidades com medo das perseguições, como morto. Mas o ressuscitado presente na igreja traz tranquilidade e segurança, porque é o Senhor da história, primeiro e último. E o Senhor da vida tem as chaves da morte e da morada dos mortos. A missão de João é escrever o livro do Apocalipse para toda a igreja. As coisas presentes são as 7 cartas para as igrejas, convidando-as à conversão, capítulos 2 e 3. As coisas que devem acontecer depois delas estão na segunda parte do livro, mostrando o testemunho da igreja no mundo, capítulos 4 a 22. Apocalipse de João. Apocalipse de João, vamos ver aqui. Apocalipse de João. Vamos seguir aqui, procurar aqui onde é que está a leitura, porque Apocalipse de João. Me perdi aqui, mas eu me encontro. Só ter paciência aí, calma, né? Me encontro. Apocalipse de João. Bom, vai dar certo, vai dar certo. No final dá tudo certo. Pronto. Agora sim. Apocalipse de João. Capítulo 22, versículos 1 a 5. Apocalipse de João, capítulo 22, versículos 1 a 5. A cidade por dentro é um novo paraíso. Ela é governada por Deus e por Jesus, em aliança com os homens. A nova humanidade recebe a vida de Deus, o Espírito, rio de águas da vida. O Espírito, rio de água da vida. Livro do Apocalipse de São João, capítulo 22, versículos 1 a 5. A cidade por dentro é um novo paraíso. Ela é governada por Deus e por Jesus em aliança com os homens. A nova humanidade recebe a vida de Deus, o Espírito, rio de água da vida. Todos têm acesso à plena realização, árvores da vida que dão fruto sempre, pois já não há proibição, maldição. Gênesis capítulo 3, versículos 22 a 24. Doravante, há um só culto dos homens a Deus e a Jesus Cristo. Todos pertencem definitivamente a Deus e com Ele reinarão para sempre. Apocalipse de São João, capítulo 22, versículos 6 a 21. O final do Apocalipse é um diálogo entre João, o anjo, e Jesus com a Assembleia Cristã, onde se faz a leitura do livro, uma reunião litúrgica onde se explica, se medita e se aplica a mensagem. Apocalipse de São João, capítulo 22, versículos 7. O 7. A vinda de Jesus é progressiva. A vinda de Jesus
Apocalipse de São João, capítulo 22, versículo 7. A vinda de Jesus é progressiva e se manifesta através do testemunho daqueles que continuam o que ele fez. Manifestar a verdade, revelar o amor do Pai e provocar a conversão. É assim que a constante vinda de Jesus destrói o mundo injusto para construir o mundo novo. Apocalipse de São João, capítulo 22, versículo 9, conforme nota em Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. Apocalipse de São João, capítulo 22, versículos 10 a 11. O conteúdo do livro é urgente e os cristãos não devem permanecer passivos, pois o testemunho deles leva os homens a uma decisão. O projeto de Deus vai realizar-se e já não é possível viver uma vida dupla. Apocalipse de São João, capítulo 22, versículos 10, 11. O conteúdo do livro é urgente e os cristãos não devem permanecer passivos, pois o testemunho deles leva os homens a uma decisão. O projeto de Deus vai realizar-se e já não é possível viver uma vida dupla. Louvado, glorificado e adorado seja o Senhor nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único, e o seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador nosso, que vive e reina na unidade do Espírito Santo, na glória eterna de Deus Pai todo-poderoso, para toda a eternidade. Amém, amém, amém. Para todos os nossos irmãos, nossas irmãs, nossos amigos, nossas amigas que acompanham nossos mais de 5.000 vídeos gravados na internet e no YouTube, agradecemos sua audiência, sua atenção, seu carinho. Nós ultrapassamos provavelmente 700.000 visualizações e contamos com 1.200 inscritos no nosso canal. Agradecemos sua audiência, seu carinho e sua atenção. E no nosso resumo, nossas explicações de todos os livros, de todos os capítulos, de todos os versículos da Bíblia Sagrada no Velho Testamento, desde o primeiro livro de Gênesis, né, atribuído a Moisés, até o último livro, o Apocalipse de São João, o livro profético, né? Nós contamos aqui com a nossa contagem Nós contamos 42 livros no Velho Testamento, mas com aquela contagem. Por exemplo, 1 e 2 Samuel. Eu fiz a leitura do primeiro livro de Samuel e do segundo livro de Samuel, mas coloquei na contagem só um livro. Por isso deu 42 livros, mas no final dá tudo certo. A contagem oficial nós sabemos, né? Dá tudo certo. Agora me atrapalhei na contagem aqui dessa mesma maneira, contando assim, sabe, do Novo Testamento. Eu vou fazer aqui rapidamente para não deixar dúvidas, né? Mas foi tudo lido direitinho, com cuidado. Vocês observaram que quando eu erro, eu volto, repito uma vez ou duas, com todo cuidado, porque a gente se atrapalha mesmo às vezes, mas não pode se atrapalhar, tem que ser tudo direitinho, até as vírgulas, tudo direitinho. Isso é muito importante, né? Para não ter... Vamos ver aqui, rapidamente. Olha, o Novo Testamento começa... Eu vou já dizer aqui que eu já fiz tudo aqui, agora vamos só contar direitinho para não deixar dúvida. O primeiro livro, pela nossa contagem aqui, Novo Testamento, né? Ó, o primeiro livro é Evangelho segundo São Mateus. Pronto, primeiro livro. Vamos para o segundo. Mateus, segundo livro. Bem direitinho aqui, para não ter, né? Dá tempo, nós temos tempo. Mateus. O segundo livro é Evangelho segundo São Marcos. Segundo livro. Vai contando aí, para não se atrapalhar, porque eu me atrapalho. Segundo é Marcos, o número 2.
Aí depois vem o número 3, né? Segundo, o número 3, o terceiro livro, Evangelho de São Lucas. Terceiro livro, não perca a conta. Me ajude aí. Evangelho, terceiro livro, número 3, São Lucas, né? Vamos ver aqui, ele é muito extenso aqui, mas vai dar certo. Lucas. O quarto livro. Lucas é 3, né? O quarto livro. Evangelho segundo São João. Quarto, né? Evangelho segundo São João. Quarto livro. Vamos ver aqui. Vamos ver. O quinto livro. Atos dos Apóstolos. É o quinto livro. Atos dos Apóstolos. Né? Bom, vamos ver aqui. Atos dos Apóstolos. É o quinto. Vamos ver até onde vai. Quinto. Atos dos Apóstolos. É o quinto livro. Aí vem Cartas de São João. Contamos com o sexto livro, livro número 6. São 14, vamos ver as cartas. Sexto livro. Não vai perder. As cartas de São Paulo, é o sexto livro. Vamos contar aqui. Primeira carta aos Romanos. Né? Vamos lá. Romanos. Segunda carta aos Coríntios. Aos Coríntios, né? Segunda carta. Né? Que são duas, né? Coríntios são duas cartas, primeira e segunda Coríntios. Nós contamos com a segunda carta de São Marcos, né? Primeiro, segundo Coríntios, né? É a segunda carta, né? A terceira carta, Gálatas, carta de São Paulo aos Gálatas, né? A terceira carta, aos Gálatas. A quarta carta aos Efésios, carta de São Paulo aos Efésios. A quinta carta, carta de São Paulo aos Filipenses, né? A sexta carta, carta de São Paulo aos Colossenses. A sétima carta é a carta de São Paulo aos Tessalonicenses. São duas, né? Primeira e segunda. Né? A oitava, carta a Timóteo, a carta de São Paulo ao Timóteo. São duas, né? É a primeira e a segunda. A oitava. Né? A nona é carta a Tito, a carta de São Paulo a Tito. Nona. A 10ª carta, carta de São Paulo a Filemon. Né? Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus. A 14ª e a 15ª. Pronto. Aos Hebreus. São 14 cartas, né? 14 cartas. Então é o sexto livro, né? Carta aos Hebreus, né? Não tem outro não. Carta aos Hebreus. Carta a Filemon, 13º. A Tito, 12º. Timóteo, 11º. Né? Tessalonicenses, a 10ª. Né? Colossenses, a 9ª. Filipenses, a 8ª. Efésios, a 7ª. Aos Gálatas, a 6ª. Coríntios,
Carta aos Coríntios, quinta. Coríntios, quinta. Quinta. Romanos, quarto. Romanos é quarto. Romanos. Carta de São Paulo, é a quarta. Rapaz, eu não desisto não, eu não desisto. Não dá. Romanos 1, Romanos 1, Romanos 1, Coríntios 2, Coríntios 2, Coríntios 2, Efésios aos Gálatas 3, Efésios 4, Filipenses 5, Colossenses 6, Tessalonicenses 7, Timóteo 8, Tito 9, Filemão 10, Hebreus 11, Hebreus 11, Tiago 12, São Pedro 13, São João 14, São Judas 15, São Judas 15. Pronto, são 15 cartas de Paulo. Nós consideramos o sexto livro, né? Foram 15 cartas, né, de Paulo. Pronto. É desse jeito aí. Agora deu certo, né? Agora, foram 15 as cartas de Paulo. Agora, as cartas de São Paulo é o sexto livro que nós estudamos aqui, né? Romanos é o sétimo livro. Romanos é o sétimo livro. Vamos lá. Romanos. Coríntios é o oitavo livro. Coríntios. Gálatas é o nome. Gálatas é o nome. Efésios é o 10º. Filipenses 11º. Colossenses 12º. Tessalonicenses 13º. Timóteo 14º. Timóteo. Tito 15º. Filemão 16º. E Hebreus 17º. Hebreus 17º. Né? Tiago 18º. São Pedro 19º. São Pedro 19º.
São João 20º, São João 20º, São Judas 21, e Apocalipse de São João 22. São 22 livros pela contagem daquele jeito, contando todas as cartas de Pedro, as 15 a gente conta como um livro, as cartas de São Pedro. Bom, então, felicidades, um abraço. Até os nossos próximos encontros, se Deus quiser. Desculpem aí a demora, mas ficou tudo direitinho agora, né? Louvado, glorificado, adorado seja o Senhor nosso Deus, Senhor, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, único, infinito, e o seu Filho unigênito, Senhor Jesus Cristo Nazaré, nosso Senhor e Salvador nosso, que vive e reina na unidade do Espírito Santo, a glória eterna de Deus Pai todo-poderoso para toda a eternidade. Amém, amém, amém. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, felicidades, amém. Até os nossos próximos encontros, se Deus quiser. Paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém. E lembrando que nós contamos com mais de 5.000 vídeos gravados na internet, no YouTube, acessando Jonas Varela 1, nosso site, nosso canal. Já ultrapassamos provavelmente as 700.000 visualizações, muito bom, mas vai melhorar muito, se Deus quiser. E também contamos com 1.200 inscritos no nosso canal, também vai melhorar muito. Porque nós estamos incentivando a leitura da Bíblia Sagrada. Nós desejamos para todos nós a nossa salvação eterna. E ela vem através da Bíblia Sagrada, palavra do Senhor nosso Deus. Obedecendo e seguindo, todos nós temos muitas chances, temos todas as chances para conseguirmos a nossa salvação eterna, que a conquista é individual. Eu, você e todos. E nós devemos nos ajudar uns aos outros, com amor e com tudo, para ninguém condenado. Todos salvos, graças a Deus, amém. Feliz Páscoa, sexta-feira santa, né, que vamos comemorar esse dia que maravilhoso, que o Senhor nosso Deus enviou o seu Filho, nosso Salvador e Senhor, nosso Senhor Jesus, para nos salvar. Então, nós já temos nossa salvação, mas temos que preservar. Nós não podemos perder se a gente não tomar muito cuidado. A gente tem que incentivar a leitura da Bíblia. Felicidades, um grande abraço e até os nossos próximos encontros, se Deus quiser. Amém, amém, amém. Paz do Senhor. Grande abraço, seu amigo sempre, Jonas Varela.